De volta com o nosso Você Bonita para um bate-papo a cara da sexta. Aquele bate-papo gostoso, leve, mas ao mesmo tempo que nos leva a algum lugar. Que essa é sempre a intenção do Você Bonita, fazer com que a gente possa pensar, fazer com que a gente possa evoluir e que a gente pratique coisas no nosso dia a dia e na nossa trajetória para a gente só amadurecer, crescer e atingir os nossos objetivos. Vamos rodar nossa vinheta? Papo de Mulher. Quem vai nos ensinar a responder a pergunta que vai entrar já já é ela, Personal Branding, Érica Gonçalves. Bem-vinda! Obrigada. Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer tê-la aqui. Prazer é meu. Porque todo mundo tem que pensar nisso, neste momento. Para tudo que você está fazendo e vamos focar nesta pergunta. Onde você quer estar daqui 5 anos? Uau! É uma pergunta que mexe, né? Que a gente fica ali naquela expectativa do, mas será? Não, mas eu quero muito, mas... Eu queria até iniciar o nosso papo, Érica, da seguinte forma. A gente tem aqui um planejamento que a Érica vai mostrar para vocês, do passo a passo, como é que a gente também consegue chegar nessa resposta. Queria começar te perguntando o seguinte. É muito difícil, muitas vezes, com o que a gente tem no nosso hoje, evoluirmos a nossa mente com algo que a gente acredite ser palpável e que vai se tornar concreto com a passagem do tempo. Então, quando a gente fala onde você quer estar daqui 5 anos, essa minha primeira pergunta é assim. A gente não está falando de um sonho. Como é que a gente entende, em primeiro lugar, essa pergunta? Não é que é um... eu sonho, então daqui 5 anos eu quero... Sonhei que eu quero... Não é bem assim. Já vai estar lá, né? Eu não posso desistir dos meus sonhos. Não é bem assim. Não, não é. Essa pergunta parece ser muito simples, né? Mas, na verdade, ela tem aí muita coisa que traz junto com ela. E toda vez que a gente pensa, né, que a gente fala de sonhos ou que a gente fala de algum planejamento de alguma forma, é isso que você falou, não basta só a gente querer sonhar. A gente precisa necessariamente fazer acontecer. Só que muitas pessoas têm dificuldade nisso, porque a gente tem muitas ideias, né? Então pensa muita coisa, tem muita coisa na cabeça e é difícil às vezes de colocar em prática isso. Tá. Então, o que eu sempre falo, assim, são 3 coisas que eu acho que, independente do planejamento, independente que tipo de planejamento que você quer fazer ou que tipo de sonho que você tenha, você precisa passar por essas 3 etapas, são muito simples. Que a primeira é, se você for fazer um planejamento para um mês, para um ano, para o que for, sempre faça uma retrospectiva, sabe, assim, do último período. Então, se a gente está falando do próximo mês, pega o mês anterior, vamos ver então tudo o que aconteceu, sabe, faz uma revisão, o que deu certo, o que não deu. Volta para dentro, faz uma imersão dentro de quem a gente realmente é, e aí tem algumas coisinhas que a gente vai ver. E aí, por fim, entendendo o que a gente quer, entendendo onde que a gente está, como é que a gente chega lá. Então, você olhando para o que passou, entendendo o que você é hoje, o que você quer e planejando, acho que isso é o básico, sabe? Fantástico. Começando por aí. É um bom começo. Já é um bom começo. Então, assim, rever, né? Não é só pensar no futuro e planejar. Calma, vamos fazer uma análise do que aconteceu. E aí você preparou esse material pra gente. Fiquem atentos, então, quem quiser fotografar aí da tela, olha lá, já vai entrar o primeiro passo a passo. Então, o primeiro que você falou, uma revisão de 2020. Segundo, quem sou eu e onde quero chegar. E o terceiro, plano para o futuro. Exato. Então, são esses 3 primeiros pontos que a gente precisa prestar atenção. Quando a gente fala daqui 5 anos, né, a gente passou por um ano e está passando, né, finalizando aí um ano muito atípico. E foi um ano que tirou muita gente da zona de conforto. Né? Então, pessoas que tinham planejamento acabaram tendo que encontrar novos caminhos. Né? Pessoas que fizeram transição de carreira, pessoas que estão tentando coisas novas. Então, foi um ano onde tirou todo mundo da zona de conforto, ou sim, ou sim. Não tem muito... Ano desafiador, né? Ano desafiador e um ano que ninguém esperava. Por melhor planejamento que você tivesse feito, jamais eu acho que as pessoas pensariam o que a gente passou por esse ano. Então, esse é o primeiro passo, né? Então, olha para esse ano
E aí a gente reflete, né? No próximo slide que a gente comentou... Tá. Vamos colocar já na tela, então. Vamos colocar, a gente vai dar uma aprofundada nesse primeiro passo, que é justamente pensar quais são os meus 3 maiores desafios, né? Então, lembra daquela questão que eu comentei? O que foi bom, o que não foi? Então, os 3 maiores desafios que eu passei e também os meus 3 maiores sucessos, né? As 3 coisas maravilhosas que eu também passei. Tá bom. E aí, vendo isso, assim, os 3 desafios, tiveram pessoas que conseguiram me ajudar a superar isso? Como é que eu superei? É importante trazer esse tipo de informação e também a gente ter consciência disso, porque pode ser que você precise utilizar esses recursos no futuro também. Tá. Então, quando você entende o que você passou e quais foram os recursos que você precisou para poder superar isso, você já fica mais esperta, né? Fala, poxa, então já tenho recurso, já sei disso, não vai me pegar de surpresa novamente. Você já age de uma forma racional caso ocorra novamente. Exato. E você não tem um efeito surpresa. Tá. Né? Você não tem aquele efeito, putz, sabe, aquele efeito pânico, assim, o que vai acontecer. Tá. Então, esse é o primeiro passo, da questão dos desafios e também na questão do sucesso. Então, quais foram os meus 3 maiores sucessos? As 3 coisas que me fizeram muito feliz e que eu fiquei, assim, super satisfeita. Porque tem? Tem, sempre tem. Sempre tem. Sempre tem. Isso é importante também. Exato. Então, essa é a primeira etapa. Né? Tá. Então, fazendo essa revisão, fez isso, identificou, conseguiu aí extrair informações disso, ótimo, a gente já está apto para passar para o segundo passo. Olha lá, quando a gente fala do segundo passo, quem sou eu e onde quero chegar. Exatamente, é o que eu comentei, né, da gente fazer um mergulho interno. Aqui, essa pergunta quem sou eu também parece muito simples, mas ela está muito ligada também ao propósito, né? O que a gente quer fazer, qual a nossa missão aqui, enfim. E aí, respondendo essas 4 perguntas, você consegue entender e achar a sua razão, tá? Sabe, para fazer alguma coisa. Então, obviamente, você tem que parar e refletir. São 4 pilares. O que você ama fazer, né? Então, parar e falar, ok, quais são realmente as coisas que eu gosto, né? Aquilo que eu amo fazer, que eu tenho prazer em fazer. Tá. Depois, você olha para fora e toda vez que a gente enxerga, né, o mundo, a gente enxerga as pessoas de acordo com a nossa lente, né? De acordo com aquilo que a gente viveu, de acordo com as nossas experiências, sem enfim. dúvida. E aí a gente tem também entender o que as pessoas precisam, né? O que o mundo, na nossa visão, precisa. Porque a forma como a gente vai agir é a forma como a gente gostaria também de enxergar e gostaria de ver essas mudanças acontecendo. Tá. Então, o que eu amo, o que as pessoas precisam, né? O que o mundo precisa. Depois a gente vai ver o que eu sou boa. Tá, o que eu sei fazer bem. O que eu sei fazer bem? Né? Porque às vezes uma coisa que eu posso amar, eu posso não saber fazer direitinho. Né? Então a gente precisa saber então, o que eu sei fazer bem e o que eu poderia ser pago para fazer. Porque daí também entra a questão da carreira, né? Da profissão, de como que você consegue também rentabilizar aquilo de uma forma que você consiga ganhar dinheiro. E esse ano foi muito propício para isso, porque as pessoas às vezes se encontraram em momentos onde tinha uma certa dificuldade, e aí principalmente dificuldade financeira, e teve que se desenvolver em outras coisas. Sim, e aí é aquela questão que no momento surpresa, como você colocou, quando você tem te pega de surpresa, o medo se torna muito grande. E às vezes ele inibe um sucesso. Às vezes ele paralisa. Né? É o medo que faz tudo isso. Assim, ele é muito bom para muita coisa, mas ele pode sim fazer com que você dê o passo para trás. E aquilo que poderia ser um grande sucesso, você acaba desistindo ou fazendo de uma outra forma com o medo de não fazer muito bem. Então isso também entra nessa parte. Isso também entra. O medo ele pode paralisar ou o medo ele pode te impulsionar. Só que se você tiver mais conhecimento, por isso que a gente faz aquelas etapas anteriores, se você tiver um pouco mais de conhecimento, você consegue ter mais confiança para passar por aquela dificuldade ou por aquele momento que você está passando que não foi planejado, né? Você não estava esperando ali. Muito bom. Vamos colocar o próximo agora, que vai fechar esse momento, porque já a gente vai mostrar uma surpresinha que a gente aprontou para vocês, que é: defina o seu objetivo. Como você se vê
em 2025. Meu Deus, 2025. Tá longe, mas tá perto, né, ao mesmo tempo. Porque quando a gente começa a colocar no papel, 5 anos é um tempo razoável, sim, para a gente fazer coisas e concretizar, conquistar coisas. Mas nessa segunda etapa, além da gente conhecer, né, o que a gente quer, a gente precisa saber onde a gente quer chegar. Tá. Então, qual que é o seu objetivo? O que você almeja para você realmente conseguir projetar? Então, nesse momento, não pensar em coisas que assim, eu não vou conseguir, esse objetivo está muito distante. Tá. Nesse momento é o momento de sonhar. Né? Esse momento é o momento da gente colocar ali todas as nossos desejos e momento de ir pra frente, fazer aquela projeção. Não já colocar uma barreira e algo que impeça. Exato. Não. Tá, agora é o momento do sonho. Exato. Mas agora é o seguinte, antes da gente continuar com o seu passo a passo pra gente chegar lá, a gente foi pras ruas e fomos perguntar pro pessoal como é que está esse planejamento e vamos ver o que as pessoas responderam. Olha lá. Onde você quer estar daqui 5 anos? Em Mônaco, no iate, tomando champanhe e pisando na cara das minhas inimigas. Daqui 5 anos eu gostaria muito de estar esquiando nos Alpes italianos. Eu gostaria de estar na Itália com meus filhos e trabalhando na área que eu gosto, que é a beleza, né? Daqui a 5 anos eu quero concluir a minha faculdade, estar morando fora do Brasil e estar viajando o mundo todo. Eu quero já ter terminado a minha primeira faculdade, cursando já a segunda, montando a minha clínica de fisioterapia e já casada, provavelmente. Ai, que legal! Bom, comentário comum de todas as pessoas. Tá todo mundo querendo ir embora daqui. Vocês viram isso? Mas eu gostei da primeira, que já se imaginou no iate com champanhe, mas foi bom isso. Agora, na última análise que a gente ouviu, foi uma pessoa que já colocou ali, fazendo as comparações, que claro, viagens, a gente tem esse sonho de viagem, mas a nossa pergunta também vai muito ao encontro de uma estrutura de vida. Sim. E não só, né, de um momento ali que a gente vai estar se divertindo, mas sim da estrutura que a gente vai estar usufruindo e construindo, família e tal. Então, eu achei que a última foi a que colocou ali de uma forma que ela tá bem focada. Exatamente. Você vê que, na verdade, todas essas pessoas que falaram, assim, de uma certa forma é possível, né? É possível fazer isso, mas é óbvio que precisa de um planejamento financeiro. Né? Não é só uma questão de desejar, sabe? Mandar para o universo, eu falo, gestão de fé. Exato. Vai, joga para o universo que Gostei. Tudo funciona. Funciona desde que a gente também faça um esforcinho, né? Tá. Então, terminar a faculdade, cursar outra faculdade, casar, que mais que a gente ouviu ali? De abrir a clínica. Ter a clínica, De ter a clínica. Então, até das viagens também, né? Que são desejos pessoais. Tudo isso é possível, desde que você consiga ali planejar passo a passo. Por isso que as pessoas precisam entender que tudo é possível a gente atingir. Só que é necessário mesmo a gente ter um certo passo a passo para isso acontecer. Porque hoje, se você está aqui, você quer atingir aqui, chegar neste passo, existe aqui um caminho. Então, por isso do planejamento de 5 anos, que eu acho um bom tempo. Tá. Porque, principalmente para planos mais ousados, você consegue dividir em partes menores. E aí fica mais factível você conseguir atingir. Tiveram, diretora me lembrou, bem lembrado, algumas pessoas falaram que querem morar fora, não só uma viagem, não só um período, mas sim construir uma vida em outro país, uma vida fora. E aí cabe muito o que você está dizendo. Porque tem que pensar em absolutamente tudo. Tudo. Porque são as relações familiares, é o distanciamento, é uma nova cultura, é a forma como você vai se relacionar com aquele lugar como um todo. A língua. Né? Então, a língua, a economia daquele país, a cultura, as pessoas, o trabalho. Então, como é que você vai lidar com tudo isso? E óbvio que precisa de uma pesquisa, né, muito bem feita anteriormente, porque ninguém vai se atirar, né, mudar totalmente de vida sem ter um mínimo de um planejamento. Perfeito. Então, é necessário sim fazer essas etapas anteriores, né? Porque assim, tem muitos lugares que as pessoas podem morar. Mas qual aquele que conecta mais com você? Pois é. Qual aquele que vai conversar com aquele seu momento de vida, aquilo que você acredita, que faz mais sentido? Ir morar, né, a gente construir uma vida é diferente de passear em férias. Com toda certeza. Pensa, né? Você fecha o olho e fala, nossa, mas aquele lugar ali, eu vou voltar lá. Agora você pensa assim, e todo o resto?
que não é passeio, que é o dia a dia, que é a batalha, que é o trabalho, né? Exato. Temos mais uma imagem sua que você separou de último passo, olha lá, pra gente fechar, que é o plano para o futuro. É isso que a gente tem que responder. Exato. E aí, então, passando por essas duas etapas, a gente vai, então, planejar o futuro. Qual que é essa questão? Primeiro, a gente precisa entender quais são as nossas necessidades. Tá. Então, para que eu quero morar fora, eu quero construir minha clínica, eu quero terminar a faculdade, enfim. Como que eu consigo, quais são as necessidades que eu tenho para conseguir chegar lá? Porque às vezes a gente não tem todas as ferramentas, né, necessárias. Então, o que eu tenho e o que ainda me falta? Esse é o primeiro ponto. Depois, quais são os recursos que eu preciso? E aí entra recurso de tempo, de pesquisa, financeiro, de lugar, de qualquer coisa que vai te dar a mesma estrutura para você conseguir realizar. Então, muitas vezes, por exemplo, no caso de abrir uma clínica, né, que uma das pessoas comentou, você vai precisar procurar um lugar, vai precisar entender o quanto de investimento vai ser necessário fazer, né? Qual é esse lugar? É um lugar grande, pequeno, médio? Qual é? Enfim, tem uma série de coisas que precisam ser colocadas no papel para a gente conseguir, então, dar esse primeiro passo. Então, o que eu preciso, quais são os recursos e as pessoas, né? Lembra naquela primeira etapa? Lembro. Quem ajudou? Quem ajudou? Ou a você superar um desafio, ou então que esteve ali junto com você, participando de algum momento de felicidade, de algum sucesso. Então, são essas pessoas chaves que também podem te auxiliar a impulsionar para que você chegue ali no 5º ano realizando o seu sonho. E você acredita que também tirar pessoas tóxicas ajuda? Porque já que a gente vai trazer para perto aquelas que a gente identifica que nos ajudaram, que a gente se sente bem, dá a tirada daquelas que não acrescentam nada, faz bem também. Com toda certeza, né? Então, tá bom. Aliás, esse detox faz muito bem na vida. Pra sempre. Então, não só daqui 5 anos, hein, gente? Vamos colocar a perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Jana, um beijo. Acho 5 anos muito tempo. Será que um planejamento de 1 ano não seria mais viável? Com toda certeza, sim. É claro que tudo isso depende da pessoa, né? Então, um planejamento de 1 ano é ótimo. Tem gente que começa com planejamentos de 6 meses, mensal, então vai de acordo com o seu passo a passo, vai de acordo com o seu tempo mesmo, e aí você vai prolongando cada vez mais. E sempre assim, importante, não é que eu fiz um planejamento de 5 anos e acabou, nunca mais vou revisar. Muito pelo contrário. As coisas podem mudar. De tempos em tempos, as coisas podem mudar e a gente tem que revisar. Gente, a gente muda o tempo todo, fala a verdade. Puxa, esse ano, então, acho que mudou muita gente. Vamos colocar o que mandaram, então, de mensagens pra gente? Muita gente respondeu, ó. Polly, um beijo, obrigada. Hoje, se eu tenho 70% de certeza dos meus projetos, eu me jogo. Afinal, nunca temos 100% de chances antes mesmo de tentar. Ai, que linda! Vamos para a próxima. Gostei. Cláudia, obrigada. Um beijo. Hoje quero cuidar extremamente da saúde, pois vou fazer 40 anos e, como disse na pauta de ontem, minha mãe faleceu aos 43. Planejamento fantástico, Cláudia. É isso aí. Estela, querida, um beijo. A vida muda o tempo todo. Leia-se por esse ano. Quando pensaríamos que teríamos que nos reinventar? Porém, olha lá, abraçando com muito carinho esse novo momento, meu novo normal. Diria que daqui a 5 anos, quero poder ter meu projeto de desenhos publicado e reconhecido. Estelinha, vou te ajudar, já te falei. Um beijo pra você, vocês não têm noção do trabalho que ela faz. E meninos, tô preparando uma surpresa com Estelinha, né? Não, Estelinha, não podemos contar. Um beijo, minha querida. É uma fã de você, bonita, fantástica, que a gente troca mensagem todos os dias e isso é gratificante. Nossa, né? E é super possível, né? Super. É muito possível isso acontecer. Então, é óbvio que a gente tem que mandar, assim, tem que mentalizar e realmente seguir adiante, mas também fazer acontecer. Né, que muito obrigada, você arrasou, Érica. Guardem isso, porque isso é real. Isso não é, viagem. Não, isso é real. Vai lá para segui-la, @Érica com K, G, _branding. @Érica com K, a letra G, _branding. Vocês já encontram todo o trabalho. Muito obrigada e até a próxima, viu? Você.